Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou a Mara e nesse vídeo você vai descobrir a quem interessa o discurso e a disseminação desses comentários absurdos que estamos vendo sobre os bebês reborns. Rosana Lima, Larissa Mello, sejam bem-vindas. Colecionadora Lili, Fabiana Araújo, sejam todas bem-vindas. Hoje nesse vídeo nós vamos conversar e você vai descobrir a quem interessa esse discurso e a disseminação desses comentários absurdos que nós estamos vendo sobre os bebês reborn. A quem tudo isso está beneficiando? Leninha Cáceres, seja bem-vinda, viu? Quem está sendo beneficiado com tudo isso que está acontecendo, hein? Quando uma coisa dessas incomoda, é sinal de que elas estão fazendo barulho. E é disso que a gente precisa. A gente precisa saber de onde vem esse barulho. Onde e para quem isso interessa, né? Essa não é uma live qualquer. Eu vim aqui para fazer barulho também. Nós temos esse direito, né? Direito de respostas. Eu vim para conversar sobre isso que está acontecendo, tirando o sono e o sossego de muitas mulheres artistas reborn nesses últimos dias e que com certeza está mexendo com o coração de muitas de vocês que estão aqui também. Célia, seja bem-vinda, boa noite. Afinal, por que nós estamos incomodando tanto, hein? Nos últimos dias tem surgido uma onda de comentários maldosos, preconceituosos e desinformados contra a arte reborn. Uma arte que, para quem conhece de verdade, sabe que é feita com delicadeza, com muito amor e acima de tudo, com um propósito profundamente humano, respeitoso. Maria, seja bem-vinda. Ivone Teixeira de Lima, sejam bem-vindas. Mas agora eu me pergunto, quem é que tem interesse nesse discurso de ódio, hein? Isadora de Lima, seja bem-vinda. Ivana Cardoso, sejam bem-vindas, boa noite. Por que de repente querem transformar algo tão bonito num motivo de vergonha, de chacota? Vamos olhar bem de perto tudo isso para que a gente entenda, né? Nós estamos falando aqui de uma arte que ajuda mulheres com depressão, mulheres que sofrem um luto, mulheres que padecem de solidão, né? Os empresários, por aí, viu, Célia? Por aí, né? Nós estamos falando aqui de uma arte que ajuda a manter a memória afetiva de mães e avós que perderam seus filhos ou seus netos, né? É uma arte que serve como terapia para idosos com Alzheimer e outras demências. E mais do que tudo isso, gera renda. Mais do que tudo isso. Andréia no auge, seja bem-vinda. Sim, gera renda para muitas mulheres de 45 mais e até menos, né? Mas de 45 mais é uma quantidade absurda de mulheres que geram renda com essa arte. Mulheres que redescobrem o seu valor, que resgatam a sua autoestima e muitas vezes sustentam as suas casas com a arte reborn, ou pelo menos complementam a sua aposentadoria. Isso é uma realidade e não é só no Brasil não, né? Eu mesma posso comprovar esses benefícios porque eu tenho muitas histórias para contar sobre isso, de muitas alunas que encontraram na arte reborn uma nova motivação. Dona Dela, seja bem-vinda. Agora reflita comigo, isso incomoda a quem? A quem interessa silenciar essas mulheres? A quem incomoda ver tantas transformações, tanta emoção e tanta força nascendo de uma arte? Boa noite, Jo, seja bem-vinda. Nós estamos incomodando porque nós estamos gerando movimento. Isso incomoda.
porque não somos mais invisíveis apesar da idade, e nem temos medo de aprender algo novo que nos conecta com o mundo, que nos coloca aí nas redes sociais como pessoas ativas. Nada, idade nenhuma, nada disso está deixando com que a gente fique de fora desse movimento que é tão novo e é tão jovem e não tem idade que tire a gente desse páreo, né? Nós estamos nos conectando o tempo todo porque nós estamos gerando renda. Ângela Busato, seja bem-vinda. Nós estamos gerando também cura emocional, nós estamos gerando amor, é uma rede de amor. Será que nós estamos, por acaso, esvaziando consultórios de algum especialista? Você sabe que eu fiz um curso um tempo atrás com uma artista internacional. E nesse dia do curso, da última vez, desse último curso que eu fiz, Ângela Busato, Beth Abreu, Tere Marchevitz, sejam todas bem-vindas. Então, como eu ia dizendo, eu fiz um curso com uma artista internacional e na última vez com que nós nos falamos, ela dizia, se preparem, porque vamos incomodar muita gente com a nossa arte. Aqui, fora do Brasil, já existem estudos e um movimento grande onde se comprovou a eficácia dos bebês reborn em várias patologias de cunho emocional. E ela não estava errada, né? Já está acontecendo. Nem faz tanto tempo que ela me disse isso, né? E se você está me ouvindo é porque essa arte também já tocou a sua vida de alguma forma, de alguma maneira, né? Socorro Sobreira, seja bem-vinda. Então agora mais do que nunca é a hora da gente se unir, da gente se posicionar, de contar para o mundo que a arte reborn é uma arte que já existe e que é de verdade, que é considerada arte na sua essência, né? Chega de medo, chega de silêncio, chega de ficar abatida com tudo isso, não se deixem abater. Olha, um conselho. Não abaixem a bola, não se deixem abater. Se você faz bebê reborn, está preocupada com o que está acontecendo aí fora, está achando que pode ser de repente agredida, ouvir palavras na rua que não gostaria de ouvir, deixa para lá, deixa passar, dê um tempo, tá? Isso vai passar. Mas quando chegar o Dia das Crianças, se preparem, porque vai ser uma avalanche de encomendas. Então, enquanto você está quietinha aí no teu canto, se mantendo aí, né, mais na sua, para não se envolver com essa polêmica ridícula, vai pintando seus bebezinhos. Fica quietinha no seu canto em silêncio e vai pintando seus bebezinhos, porque chega a hora das festas, chega a hora das datas festivas, tem um movimento gigantesco. Nós nunca fomos tão ouvidas e tão faladas. Falam mal, mas falam. Falam coisa errada, denuncie, bloqueie. A primeira coisa que você deve fazer quando alguém falar alguma coisa que te ofenda, bloqueia e denuncia. Começa por aí. E se for uma ofensa pessoal, na rua ou com seu filho na escola, chama um advogado. Entra na justiça, coloca essas pessoas na justiça, porque alguém tem que calar essas pessoas, não é mesmo? Gisanas Monteiro, Luciane Ferreira, sejam bem-vindas. Não se deixem abater, né? Antes os bebês reborn estavam fora da nossa realidade, fora do nosso alcance, né? Só tinha no exterior, só se fabricava lá fora, até que chegou no Brasil, demorou. Né? Aqui faz pouco tempo que isso entrou em evidência e as coisas apareceram tanto. E sabe por que elas apareceram? Porque nós entramos nessa jogada. Nós estamos nesse páreo, porque nós estamos evoluindo, nós estamos melhorando cada vez mais. Antes a gente fazia curso com as especialistas lá de fora e a gente não tinha acesso aos materiais, as coisas eram difíceis, mas as coisas mudaram. Nós estamos aqui sim e nós somos pessoas com capacidade de fazer a arte tão bonita quanto a que se vende no exterior. Né? Aqui no Brasil tem ótimas artistas, excelentes escultoras que vendem aqui, vendem no exterior e para o exterior. Né? A indústria está focada em ter materiais para a arte reborn no Brasil. Tá? As coisas crescerem, mudarem e a gente não pode se abaixar para isso. Luciene Silva, Grace Ferreira, sejam bem-vindas. Né? Tudo foi ficando mais próximo da gente, sabe?
Boa noite, Ivone de Lima, boa noite a todas. Minha opinião é que esses empresários influenciadores da internet, que não têm coração e só visão financeira, não têm amor próprio, nós só estamos realizando sonhos, isso mesmo. Acho que o problema não é o bebê reborn, e sim como estão usando. Então, Leninha, isso de que estão usando, você já viu que é tudo mentira? Você já viu que todo dia alguém desmente aquele casal que estava se separando e discutindo quem ia ficar com o bebê? Não é porque eles consideram o bebê um filho, não é porque eles consideram uma criança, é porque eles faziam conteúdos para as redes sociais e tinham milhões de seguidores. E eles se separaram como casal. E agora, com quem ficam os seguidores? Com quem fica o dinheiro que eles estavam ganhando na rede social, fazendo conteúdos falsos para a rede social, fazendo rotina de bebê que na verdade para eles não tem a menor importância. A importância para eles é ganhar dinheiro. Então é fake, tá? Não é um casal que está se separando, ai, quem vai ficar com o filhinho? Não é isso. A pessoa que foi no hospital e levou um bebê no hospital foi visitar um parente no hospital e entrou com o bebê reborn. Como ela é criadora de conteúdo, ela resolveu filmar o fato dela estar no hospital. Ela não foi levar o bebê para se tratar. Então a gente precisa ficar mais atento com o que é de verdade, né? Para que a gente não caia nesse buraco que estão querendo nos colocar, tá? Clara Rangel, seja bem-vinda. Vida, Fé e Esperança. Luciana, seja bem-vinda. Grace Ferreira, sou colecionadora da arte reborn. Nesses 7 anos de coleção, nunca vi tanta repercussão negativa sobre a arte reborn por conta de desinformação. Você sabe que eu também achava que era só por conta de desinformação, mas não é só isso. É porque a gente cresceu e incomoda, sabe? As pessoas são invejosas mesmo assim, verdade. Regiane Beatriz, seja bem-vinda. Mariana, que tinha mais uma pessoa que eu vi que entrou aqui, que entra sempre. Nice, Maria Eunice, seja bem-vinda. Então nós estamos incomodando, mas é por muitos outros motivos. Essas fake news que estão colocando aí é porque querem fazer a gente parecer ridícula, né? Mas se você checar, olhar nas redes sociais, você vai ver o quanto isso é mentira. É um bullying contra as artesãs e colecionadores. É engraçado que não fazem piada sobre homens colecionadores de bonequinhos e super-heróis. Exatamente, né? Graciara Viana, seja bem-vinda. Rosana Duarte, seja bem-vinda, né? Então, olha, nós estamos num lugar de privilegiado agora, porque antes a gente só tinha acesso aos bebês reborn que vinham do exterior. Agora, nós fabricamos, né? Tem escultoras no Brasil, tem artistas reborn no Brasil que fazem trabalho de excelência. Tem artistas reborn no Brasil que dão aula para pessoas no exterior também. Né? Então, nós alcançamos agora coisas que nós não tínhamos nem possibilidade antes. Muita de nós se arriscou, pagamos uma fortuna para aprender a técnica dos bebês reborn, né? E a gente aprendeu a fazer os bebezinhos tal qual as pessoas lá fora faziam. Eu e muitas outras professoras replicaram seus métodos porque fomos criando nós mesmas os nossos métodos, facilitando a pintura para quem nunca pintou. Fátima Meirelles, seja bem-vinda. Leninha Cáceres, eu faço boneca de pano, sempre sonhei em aprender arte reborn. Pois é, muita gente sonhou e ainda sonha, né? A gente não vai se deixar abater por isso, né? A gente está incomodando a quem? Só porque a gente está em evidência? Porque nós temos métodos próprios agora? Porque nós conseguimos criar um método diferenciado para facilitar o aprendizado? Porque nós tornamos a arte reborn uma coisa acessível a todos para comprar e para aprender a fazer. Muitas mulheres aí que estão aí pagando as contas da casa com a arte reborn, né? Pessoas que tiveram dificuldade para comprar um curso, dificuldade para comprar um material e quando fizeram seu primeiro, segundo, terceiro bebê reborn, já estavam no lucro e estão aí pagando as contas da casa, né? A gente está gerando renda mesmo. Larissa Melo. Muitos adultos fazem vídeos de rotina com as bonecas reborn para gerar conteúdo infantil, onde as crianças adoram assistir os vídeos e com isso gera uma fonte de renda para os produtores de conteúdo. É isso que as pessoas não entenderam ainda, né? É bom que alguém venha aqui e fale, porque as pessoas ainda não entenderam que o negócio era esse, né? E virou nessa balbúrdia
por conta de gente que não sabe nada do que nós estamos falando aqui, né? Anja Busato, moro na Nova Zelândia, aqui não está acontecendo essa palhaçada contra artesãos. Pois é, no Brasil é assim, todo mundo é juiz de futebol, todo mundo julga a vida dos outros, né? Todo mundo achincalha o que a gente faz. Brasileiro não gosta de brasileiro, né? Brasileiro gosta do que vem de fora. Quando a gente faz aqui, quando as coisas aqui aparecem, quando tudo é bem feito, sempre tem alguém para colocar. Mas e se fosse lá de fora, seria muito melhor. Engano seu, minha amiga. Nós fazemos aqui trabalhos muito bem feitos, né? Então, olha lá, acabamos diminuindo o valor pago. Exatamente. Eu também acho, Mara, que tem gente grande por trás disso e o povo sem informação fica espalhando essas bobagens para nos prejudicar. Eu amo bonecas e quero ter um reborn. Rosana Duarte. Maria de Fátima Moraes, seja bem-vinda. Então é sobre isso, não é sobre nós, é sobre eles. É sobre as pessoas que acham que sabem do que estão falando, né? Então nós estamos incomodando muita gente. Nós vamos transformar essa polêmica em palco. Vamos mudar esse jogo. Vamos trocar quem está do lado de lá e quem está do lado de cá. Nós vamos fazer disso um palco para mostrar o valor da arte. E não estamos aqui falando em preço, não estamos falando em dinheiro, estamos falando em valor. Quanto que isso vale para nós? Quanto que o nosso conhecimento vale? Quanto que aí aprender a fazer uma coisa que nem existia no Brasil vale para nós hoje em dia? Vale muito, porque o aprendizado, ele custa dinheiro. Mas o que nós aprendemos, nosso conhecimento, esse não tem valor. Esse vai com a gente, né? Tem aí inveja, exatamente. Samara Corsino, seja bem-vinda. Infelizmente, existem pessoas que só querem ganhar em cima da arte reborn, não conhecem nada verdadeiramente sobre a arte e ficam espalhando desinformações. Exatamente isso. Então nós vamos mudar. Nós vamos calar a boca dessas pessoas, porque nós fazemos as coisas de verdade, com coração, né, com carinho. Vamos fazer essa arte ecoar, não vamos ficar quietos. Eu jurei que eu não ia falar nesse assunto nunca mais, mas é que a gente não precisa se defender, a gente precisa sim colocar as pessoas no lugar delas, né? A gente precisa falar. Eu quero fazer o curso. Que bom, Maria de Fátima, seja bem-vinda, viu? A nossa comunidade das renas, porque as minhas alunas são as minhas renas. Nós não somos só como as renas do Papai Noel que fazem brinquedos para crianças só no Natal. Nós realizamos sonhos o ano inteiro. Por isso as minhas alunas são chamadas de renas, porque nós trabalhamos para isso o ano inteiro, tá? Então, sabe como é que a gente pode contribuir com isso? Compartilhando as lives que a gente fala sobre o assunto, né? Cada vez que eu venho aqui, eu quero defender a nossa arte, quero defender vocês. Edna Lima da Silva, seja bem-vinda. Então, cada vez que eu estou aqui, eu venho falar a favor da arte, a favor das minhas alunas, a favor das colecionadoras, a favor de tudo isso que está acontecendo a nosso favor. O que está acontecendo contra nós é menor, é muito menor. Nós somos maiores do que isso, né? Então compartilhem essa live, compartilhem também as lives de outras artistas, por favor, para que essas pessoas, essas lives, elas sejam disseminadas por aí. Sabe quando que a gente cresce? Quando a gente pega as coisas boas que falam da gente e joga para que o universo, sabe? Para que as coisas sejam vistas e absorvidas. Né? Não adianta eu vir aqui falar sozinha, não adianta eu vir aqui entrar pessoas aqui na minha live e quando a live sai do ar, ela entra gravada aqui. Vai lá, você já assistiu a live ao vivo? Vai lá e vai no primeiro Reels que você encontrar lá, porque o Reel é a live em si. Compartilha, manda para outras pessoas, que assim a gente está gerando uma rede maior, uma rede do bem, né? Pensando pelo lado psicológico, as pessoas que trabalham com essa arte são mais sensíveis do que a maioria, como todo artista, né? Por isso, essa polêmica, esse bullying está pegando tanto. Verdade. Eu desejo força para as artesãs. Obrigada, viu, Ângelo? Muito importante o posicionamento de todo mundo que vem aqui, que não entra numa live só para ver do que eu vou falar, né? Vamos falar também. Vamos todas falar, né? Então, olha, compartilhem as lives, tá? São amigas aí que são da Arte Reborn, são mães que sustentam as suas famílias através dessa arte e que nós precisamos, então, compartilhar para que isso cresça, né? Para que isso evolua, que vá em frente, para que as pessoas vejam
que nós temos outras coisas para falar, além desse povo aí que está falando tanta bobagem, né? Se receberem comentários maldosos, por favor, denuncie. Bloqueia. Quando você clica em bloquear, aparece bloquear por quê? Vai denunciar? Vai fazer? Denuncia. Sempre denuncia. É conteúdo de ódio, tá? É bullying. Clica lá em qualquer coisa que você acha que pode clicar e bloqueia. Porque quem não se interessa pelo que nós fazemos, não nos interessa, né? Nós não precisamos dessas pessoas que querem só ver o que nós vamos falar para depois deturpar, né? Tem muita gente que está sendo chamada para participar de entrevista. Mas eles pegam o conteúdo da entrevista e às vezes dão aquela distorcida. Cuidado, tá? Tomem cuidado. Marilei 7349, seja bem-vinda. Então, olha, nas redes sociais vocês têm o direito de bloquear, de denunciar esses discursos vazios dessas pessoas, tá? Essa semana eu vi comentários pesados, mas eu não comento. Eu não comento, eu não passo para frente, eu não compartilho, tá? Se eu quero falar para alguém, eu vou lá, eu mesmo falo. Eu não compartilho o que a outra pessoa falou, porque quando você compartilha o que a outra pessoa falou e é ruim, você está dando crédito para ela. Você está dando dinheiro para ela. Você está sustentando aquilo como se fosse verdade. Então, essas coisas, elas querem nos provocar. Elas querem provocar você para que você responda. E daí elas engajam cada vez mais e ganham cada vez mais seguidores, né? Elas chamam os bebês de aberração. Pode um negócio desse? Olha, são os discursos mais impossíveis e ridículos que eu já vi. Eu já posso falar que são ridículos e idiotas porque são, né? Não estou aqui querendo passar a mão na cabeça de ninguém. Até porque ninguém está passando a mão na nossa cabeça, né? Chama os bebês de aberração, que isso tudo é loucura de gente velha. Gente velha, outro crime. Denuncie, né? Porque velho, nem pano de chão é velho. Sempre dá para aproveitar para alguma outra coisa, não é mesmo? Denuncie também quando chamarem de velha, tá? Gente velha que só no ano passado gerou renda de 1 bilhão e 200 milhões de dólares aí com a Arte Reborn no mundo. E a previsão para esse ano é muito maior. Isso foi uma pesquisa que a jornalista Ana Paula Padrão fez e veio falar com propriedade, porque ela se informou antes de falar, tá? Então presta atenção. A renda que a Arte Reborn gerou no mundo ano passado, olha, eu anotei, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E a previsão para esse ano é muito maior, tá? Ingrid Pinheiro, seja bem-vinda. Leninha Cáceres, eu nem vejo esses vídeos. Isso mesmo. Como eu queria comprar um bebê reborn de silicone. Então, Maria, vai chegar lá. Vai devagar que você chega lá, tá? Eu também gostaria, mas eu ainda não tenho possibilidade. Mas se Deus quiser, vou ensinar vocês a pintarem esses também, tá? Então, olha, nós somos gente velha que deixamos de ser invisíveis. Começamos a aparecer aí com pessoas produtivas, pessoas que geram renda, que sustentam família, que colocam aí um a mais na sua aposentadoria, que é tão pequena às vezes, né? Paula Arte Reborn, seja bem-vinda. Deixe falar, e quanto mais falando, mais curiosos ficam e mais compram. Isso mesmo, Jo, não assisto também porque fico revoltada. Eu fico revoltada quando é mentira, né? Quando as mentiras aparecem assim, criam tantas coisas assim que, sinceramente, eu não consigo entender. Hoje mesmo, no grupo de vizinhos aqui do meu bairro, uma pessoa colocou um discurso desses aí falando barbaridades, sem saber que eu, vizinha, também faço bebê reborn. E eu, claro, fui lá me defender. Todos os vizinhos me defenderam, graças a Deus, né? Então, para um monte de maçã podre, às vezes tem pessoas boas também, né? Então, vamos reconsiderar um pouco, né? Porque gente velha que deixou de ser invisível está mexendo com a sociedade. Está mexendo aí com alguém maior, né? Você acha que uma mulher com 60 anos está velha? Para quem acha isso, está muito mal informado, porque o mundo mudou, né? E só fica velho quem vence batalhas na vida. Quem chegou até aqui, vencedor. Quem venceu,
está vivo para contar essa história, né? Quem não precisou de uma opinião errada para isso, quantas pessoas na nossa idade, aqui mesmo numa live, uma vez uma criança me chamou de velha, e eu conversei com ela, que bom que eu sou velho, né? Que bom que eu ainda estou aqui, não é mesmo? É isso que incomoda, não nos ver jogados num asilo. Parabéns. Rejane Beatriz, parabéns, tá? Maria Eunice, eu acho que essa bobagem só vai acabar quando pararmos de assistir esses vídeos. É sobre isso. Não assistam. Não assistam. Caso assistam, não compartilhem, porque significa que você esteve lá quando você curte, comenta ou compartilha. Se você só assiste, não gera número, tá? Renê Miller, seja bem-vinda. Olha, eu tenho uma aluna de 72 anos, a Helena. A Helena sempre foi dona de casa. Aliás, eu tenho várias alunas dessa idade, graças a Deus. Ela cuidou da mãe dela até o seu último suspiro, depois cuidou do pai, cuidou do marido doente. Quando ele se foi, ela se viu sozinha. Ninguém mais perguntava como ela estava. Ninguém enxergava. E ela me disse chorando, professora, eu não sabia mais quem eu era, até conhecer a Arte Reborn. Hoje a Helena pinta, vende e tem encomendas até fora do país. Mas mais do que isso, né? Ela voltou a sorrir, ela encontrou um sentido na vida, ela agora tem uma rotina e tem um propósito, né? E agora? Será que vão dizer que é loucura isso também? Eu marco como não tem interesse naqueles... Exatamente. Exatamente. Que boa essa, hein, Paula? Porque pergunta embaixo, né? Se tem interesse nesse assunto ou não tem. Exatamente. E marcar que não tem interesse é bom. Sabe por quê? Esse conteúdo para de aparecer para você e para de provocar esse ódio, essa ira. Porque não tem quem não leia um comunicado, um comentário, um vídeo daqueles que não fica chateada. A gente fica, né? Mas se a gente não tem interesse, se a gente corta o interesse, se a gente não comenta, aquilo vai sumindo, né? E quando a gente não vê, o que os olhos não vê, o coração não sente. Mendes 9624, seja bem-vinda. Né? Será que vão dizer que a minha aluna Helena é louca também? Que é estranho esse mundo que só critica? Será que vão falar que é estranho, que cure dor, que cure solidão? Será? A gente tem muitos relatos sobre isso. Muitas alunas que contam sobre isso, né? Muitas idosas que se sentem sozinhos dentro da própria casa com a família toda em volta, porque o idoso, ele se torna invisível se ele não produz, se ele não é produtivo, se ele não fala. Eu falo e falo alto, porque eu quero ser ouvida, né? A gente se considerar idoso é a gente se dar para nada, é a gente se diminuir, né? Tem muita vida para viver, né? Será que não some os vídeos sobre bebê reborn de artesãs? Não, não some. O primo do meu marido quer uma para a sobrinha dele e não achou caro. Pensou que era mais de R$1.000. Pois é, tem de todos os preços, né, Beatriz? A Arte Reborn, ela é bem acessível, né? Graças a Deus as coisas mudaram. Tem preços maiores? Tem. Tem coisas bem mais caras? Tem, mas tem para todos os bolsos também, né? Então, olha, o que eu acho estranho é esse mundo que critica quando a gente diz que isso cura a dor, que cura a solidão. A gente está incomodando sim. E sabe por quê? Porque mulheres comuns estão se tornando artistas. Porque senhoras que eram invisíveis estão brilhando e não estão precisando de outra terapia que não seja essa de pintar os bebês reborn. Né? Porque essa dor virou arte. Porque o silêncio virou voz. Hoje em dia elas falam, elas se comunicam com outras artistas, né? Isso incomoda porque não consome remédio para morrer mais cedo. Perfeito. E a Paula está explicando que é para dizer que não tem interesse só nos que falam mal, tá? Então, você vai dizer que não tem interesse naquele perfil.
E aí aquelas pessoas não vão mais aparecer para você. A Paula está explicando. O que é? Seja bem-vinda, viu? Então nós, idosas ou não, artistas sim, aprendemos que nós temos voz, que nós podemos falar, que nós podemos não concordar com o que estão falando por aí, né? Porque muitas mulheres que entraram para o mundo da arte reborn ousaram, abriram lojas de rua, loja física, tiveram coragem, desafiaram o sistema, né? Loja exclusiva de bebês reborn. Tá? Aqui mesmo em Curitiba tem uma loja de uma artista daqui que fez bebês reborn para filme, para várias outras coisas. E eu conheci a maternidade dela quando era na casa dela. Ela abriu uma loja de rua. Vocês acreditem ou não, a loja dela foi assaltada logo depois que ela abriu. Sabe o que gerou isso? Visibilidade. Ela cresceu. Quem pensou que ia destruir ela, perdeu seu tempo, porque ela cresceu. Tá? Colocaram lojas só de bebê reborn, tem loja no shopping só de bebê reborn. As mulheres cresceram, ousaram e têm voz, né? Muito bem, dona Regiane, vai pintar todas, ótimo. Eulália Marques, seja bem-vinda. As mulheres estão se tornando cada vez mais empreendedoras num mundo ainda machista, né? E os homens se incomodam com isso. Há muito tempo se incomodam. E nos dias de hoje ainda se incomodam, né? E por quê? Porque muitas dessas mulheres ganham mas muito mais do que muito marido folgado por aí que não faz nada, né? Porque abrem loja no shopping, porque abrem loja na rua, porque vão ao shopping com seus bebês mostrar o seu trabalho com orgulho, porque é trabalho, né? Não são mais aquelas velhinhas que precisam de companhia só para deixar aqueles filhos que nem visitam mais as mamães e as vovós. Colocam lá uma dama de companhia para cuidar dela. E a gente não precisa mais disso, porque a gente evoluiu, né? Porque 60 a mais deixou de ser idoso, tá? Se você se considera idosa com 60, pode ir baixando a bola, pode ir aí se colocando no mercado de trabalho, porque olha, o que eu mais vejo são pessoas com 60 a mais nos supermercados, trabalhando nos shoppings, né? Fazendo arte reborn, vendendo de tudo. Tem gente vendendo de tudo. Não é a idade que vai limitar essas pessoas, né? Para mim é um orgulho ser chamada de idosa, porém produtiva. Muito bem, Maria Eunice. Faço coisas que os jovens nem passam perto, eu também. Até a nossa alegria está incomodando. Verdade, Rejane. Helenalva, seja bem-vinda. Helenalva é uma das idosas felizes como nós, né, Helenalva? Uma das pessoas que entrou para a Arte Reborn com peito, com fé, com coragem, com o seu dinheirinho do seu trabalho e está fazendo bebês lindos e está me devendo fotos lindas, hein, dona Helenalva? Manda foto bonita para eu postar, tá? Porque as pessoas, se a gente manda uma foto mais ou menos, tá vendo? Nossa, tá vendo? Olha aí. E não é, às vezes é a foto. Eu quero uma foto do seu último bebê, ó, bonitona para eu postar, tá, Helenalva? Porque você merece, porque você alcançou o seu lugar, tá? Obrigada, Helenalva. Boa noite. Então, meninas, vamos andar em frente, vamos aí desafiar esse povo, né? Eu não me sinto idosa, nem eu. Nem que o espelho diga que eu não me sinto, tá? Ninguém vai dizer que eu sou velha, que eu não tenho como fazer nada, porque eu tô aqui, vocês estão vendo o tempo todo, tô aqui produzindo, ensinando, criei um método de pintura para facilitar a vida das minhas alunas, estou aqui constantemente fazendo lives, fazendo conteúdo para vocês e nunca discriminando ninguém, nunca falando do trabalho de ninguém, tá? Jamais. Eu falo uma coisa para você, não vou baixar a cabeça para ninguém que está nos criticando. Hoje eu comentei com a motorista do Uber que eu saí para a rua, que eu estava comentando isso para ela, e ela falou, que ótimo, Helenalva, que ótimo. A Débora faz o maior sucesso para cada um que vê a foto dela, que é o bebezinho da Beatriz.
A Paula, nós geramos renda com o nosso trabalho no mercado, lojas, cabeleireira, manicure, enfim, as pessoas não têm essa visão e o nosso dinheiro gastamos como queremos. Exatamente. Lady de Almeida, seja bem-vinda. Exatamente, né? Estamos gerando renda e fazendo, né, o que nós queremos com o nosso dinheiro, né? Estamos no mercado e somos independentes e é isso que está incomodando, né? Porque estamos fazendo a diferença. Porque a arte reborn não é só pintura, é transformação, é identidade. A gente conquistou a nossa própria identidade com a nossa pintura. Cada uma que faz um bebê reborn mostra na sua pintura a sua própria identidade, né? O seu trabalho é sempre um trabalho diferente do da outra, nunca é cópia, nunca é igual, porque é impossível, porque é artesanal, né? Vera Rosa, seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas. É o poder feminino, gente, né? É um poder que as mulheres pouco tiveram. Houve uma grande revolução aí, houve, mas parece que o mercado deu aquela acostumada, né? Que as pessoas iam chegando aos 60 anos, iam se aposentando, iam ficar em casa sendo só babá dos netos, porque a mamãe, tadinha, ela fica sozinha, então eu deixo as crianças lá para ela cuidar. A minha mãe dizia pra gente, quem pariu Mateus, quem embale. Porque eu já criei os meus filhos, vocês criam de vocês, porque a minha mãe era independente. Minha mãe trabalhou até os 80 anos. Ela era uma pessoa independente, nunca cuidou de neto, nunca trocou uma fralda no neto, porque ela achava que quem botou filho no mundo tem que tomar conta. Ela já tinha feito a parte dela, porque ela não se considerava velha, não se considerava idosa e muito menos dependente de alguém, né? E eu aprendi isso com ela, tá? Olha lá, a Elinalva está pintando um bebê reborn nesse instante. Muito bem. Igor Gustavo Câmara, seja bem-vindo. Ivone, uma colega minha me falou que eu preciso fazer tratamento com psiquiatra, porque estou ficando louca. Respondi para ela que estou muito mais feliz e sóbria, porque agora não estou tomando mais antidepressivo. Eu preciso que alguém diga mais alguma coisa, Ivone? Não preciso, né? As pessoas vêm aqui e falam. Porque agora a gente pode falar. Antigamente a pessoa dizia que tinha depressão, meu Deus, parecia que a pessoa tinha que ir para um hospício, porque depressão era uma doença horrorosa, que não tinha tratamento. Hoje em dia tem tratamento, tem a arte reborn que ajuda, as pessoas conseguem, assim, não digo deixar de se tratar, mas conseguem evitar uns medicamentos que até deixava a pessoa um pouco fora do ar. Quem usa medicamento aí, que me diga se não é isso, né? Pessoas que não saíam da cama e pararam de sair. Eu tive uma aluna que disse com todas as letras, eu não saía da cama. Eu assisti os seus conteúdos deitada na minha cama. Eu comecei a levantar porque eu fui fazer bebê reborn. Eu atravessei a rua e fui na pracinha, na frente da minha casa, porque eu queria ir para a rua para comprar roupinha para os bebês que eu ia fazer. Tudo muda, né? Até meu marido comenta com os amigos, mostra para eles quando eles chegam aqui e ele mostra os bebês. Que lindo isso, Helenalva. Que lindo um marido legal desse, né? Regiane, lembra daqueles bonecões de plástico das décadas passadas? Lembro. Eu consegui mais 2, vou transformar em estilo reborn. Parabéns, Beatriz. Parabéns, viu? Então, olha, a indústria, ela vai ter que se render a nós. As crianças preferem os bebês reborn ao invés daquelas bonequinhas feias das lojas, né? Porque é assim que funciona. Quando você tem muito dinheiro, você vai numa loja e compra uma boneca caríssima para aquela criança da sua família. Quando você não tem muito dinheiro, você compra uma boneca num preço médio. E quando você é pobre e sabe que aquela criança sonha em ter uma boneca, você faz sacrifício e vai lá e compra a boneca que você pode pagar, não é mesmo? E as crianças perceberam que a coleguinha da escola tem um bebê reborn. Ela também sonha em ter um bebê reborn. Né? Como aquela pessoa como a Elinalva, que me disse, que me contou numa entrevista que ela brincava com sabugo de milho, e até isso estão ridicularizando agora, né? Que ela brincava com sabugo de milho, que ela usava o cabelo do sabugo como cabelinho, que ela vestia como boneca, que ela brincava de boneca com o sabugo de milho,
né? Então, as crianças antigamente já queriam ter o que a coleguinha da escola tinha. Hoje em dia também, porque criança é criança, porque criança é tudo igual, né? Dona Adela, a arte reborn é linda e encantadora, não vamos deixar eles nos calar, exatamente. Vamos continuar sempre juntos, é isso aí, é união, tá? Nós somos todas daquela época em que... Nós somos todas dessa época atual, e é isso que incomoda. Eu amo bonecas, a Vera Rosa, eu amo as bonecas reborn, ainda não tenho coragem, até que enfim, tem as negras em outros perfis, só vi a criação de brancas e são todas lindas. Sou apaixonado por bonecas e tenho 56 anos. Que linda você, Vera Rosa, estou vendo sua foto ali. Eu faço bebês negros. Da grande, da pequena, do pequenininho, da mais deitadinha ali. Tem outro bebezinho lá em cima que também é negro, porque eu adoro, acho lindo ter irmãos de pele bem mais escura do que a minha. Quando eu era criança, eu me achava horrorosa branca e minha irmã era morena. Nossa, eu tomava sol, nunca consegui ficar da cor dela, achava lindo, né? Porque a gente pouco é representado mesmo, né? Então, ó, parabéns, viu, Vera? Parabéns. Eu adoro os morenos. Tenho ali e tenho mais ali, tá? Adoro fazer. Acho uma pele maravilhosa. É a cor do Brasil, né? Ah, Regiane, eu amo todas, eu também. Olha, eu tenho bonecas, gente, que eu vou mostrar para vocês, né? Bebê Reborn, tá aqui, isso vocês já sabem, já conhecem, eu sempre mostro. Mas eu vou mostrar para vocês uma coisa, para contar por quê que os bebês Reborn sempre tem, parece que um imã que atrai, né? Olha, eu tenho aqui em casa porque a minha neta esteve aqui, porque eu tinha bonequinhas aqui que ganhei, amigas minhas que me deram bonecas, Mirna, seja bem-vinda, que me deram bonequinhas de presente, ou por graça, ou para fazer festa mesmo, ó. Eu tenho bonequinha, essa bonequinha aqui, ela tem quarto, cozinha, sala de jantar, tem tudo de madeira, tá? É um jogo completo. Essa bonequinha tem roupa, tem tudo, é uma bonequinha, né? É linda? Não, é uma bonequinha, né? Mas eu tenho aqui. Aí eu tenho dessa aqui, essa aqui eu tenho 4, porque eu ganhei de uma amiga de presente, porque nós somos em 4 amigas inseparáveis, somos amigas da vida toda, né? E nos encontramos sempre. Então eu tenho 4 dessas aqui, cada uma com a roupinha de uma cor, porque cada uma representa uma de nós. Ellen Souza, seja bem-vinda. Arima Cruz, seja bem-vinda. Joselma de Ângeles, sejam todas bem-vindas, viu? Então eu tenho aqui a bonequinha de aquele plástico duro, né, que nem se mexe. Tem a bonequinha que para mim é uma lembrança afetiva das minhas alunas, né? Tenho boneca daquela dura, de loja que a gente bate e até faz barulho, né? Tenho de todas. Tânia Pedra, seja bem-vinda. Tenho, como diz uma moça ali que faz bonecas de pano, olha, tenho dessas aqui, olha que coisa mais linda, né? Tenho dessas aqui também, olha. Pode me chamar de louca, tô nem aí. Ó, tenho dessas. Fui numa feira vender bebê reborn, andei pela feira toda e me apaixonei pelo trabalho das senhoras que faziam esse modelo de bebê, que é lindo mesmo. Tem um nome para isso, quem faz bebê de tecido aí, se souber me fala, tá? Porque tem um nome para essa arte aqui que é maravilhosa também, né? Linda, olha, roupinha, a pessoa faz tudo. Faz a roupa, faz tudo, tá? E é linda. Tenho também aquelas bonecas que de coleção também, que o meu filho comprou para mim quando morava fora do Brasil. Essa aqui, para quem não conhece, são as Blights. Ah, boneca russa, isso mesmo, Ângela Busato. Essa aqui são as Blight Girls, olha, tá? Então, essas aqui são bonecas para colecionar. Olha só que coisa fantástica. Olha os olhos. Lindo, né? Olha. Ele vai trocando. Percebe que ele vai mudando de cor e ele vai mudando de posição, né? É linda, o cabelo é maravilhoso, ó. Tá vendo? Eu posso fazer, né? Trocar o pezinho, a posição do pé, trocar a mãozinha, trocar o rosto, tá? É lindíssima isso. Mas você sabe
Porque todo mundo que vem aqui vê as bonecas. A dona dela é uma que veio aqui e viu, né? Mas você sabe que as pessoas saem daqui apaixonadas pelos bebês reborn. Infelizmente, a gente não tem concorrência, né? A gente não existe no mercado uma boneca que faça sombra aos nossos bebês, né? Essa aí parece com você. Ah, aquela ali, obrigada. Ah, esse aqui talvez? Obrigada, viu, Vera? Então, as bonequinhas de panos também sustentam em muitas artesãs, né? Essas Blights são bonecas caras para colecionar, tá? As de plástico são feinhas? Depende, né? Mas eu posso garantir que todo mundo que vem aqui, que vê os meus bebês, e não são poucos aqui, e tem bonequinhas e tem outras coisas, as pessoas saem daqui apaixonadas pelos bebês reborn. Quando pega no colo, então, é irresistível, né? Mas não esqueçam que para a gente chegar onde nós temos que chegar, vão fazendo o favor de compartilhar as nossas lives para a gente mostrar para as outras pessoas que tem muito mais conteúdo positivo do que negativo na arte reborn, né? Tânia, você faz bebês de tecido? Ah, faz a russa de crochê, ai que lindo! Mostra pra gente, viu, Tânia? Manda foto pra gente. A última que eu mostrei, essa, a Blight, né? É linda. Então, façam o favor de compartilhar, gente, pra gente colocar muito mais coisa positiva do que negativa, né? Muitas coisas que a gente faz e que as pessoas não imaginam. Não sabem quem nós somos, né? É muito fácil julgar. Por exemplo, me mandaram uma foto, né, de uma criança pobre, uma foto que está na internet a vida toda. Uma criança pobre, suja, com um pratinho de alumínio na mão, vazio. E do lado, um bebê reborn. E daí dizendo assim, em vez de dar comida para a criança que está com fome, fica aí falando bebê reborn, colecionando bebê reborn. Isso no meu perfil pessoal, que tem uma única foto de bebê reborn. Eu nem tenho o meu trabalho lá, tá? E aí, eu me achei no direito pessoa física de responder, né? Porque isso me revolta realmente, da pessoa querer usar uma imagem para agredir alguém que ela nem conhece, não sabe nem quem é, né? Isso diz mais sobre ela do que sobre mim, com certeza, né? Carmen, seja bem-vinda. Então me dei o direito de responder. Eu falei para ela, minha senhora, a senhora com certeza hoje começou o seu dia doando muitos pratos de comida para as crianças que estão com fome. Tenho certeza que a senhora também percebeu que nós entramos no inverno e que essas crianças vão precisar de roupas de frio e cobertores, né? Claro que você já deve ter distribuído cestas básicas aos montes no dia de hoje. Mas, quando você for levar as suas doações, não esqueça de levar um brinquedinho também. Porque as crianças com fome, elas precisam de comida, elas precisam de roupas de frio, elas precisam de coberta, mas elas também precisam saber que você realmente se importa com elas. Então leva um brinquedinho também, para ela se sentir importante para você. Eu me senti obrigada a responder, porque eu acho que as pessoas ficam falando coisas para outras pessoas só por falar, sem saber nada a nosso respeito. Ninguém sabe quem sou eu, que infância eu tive, como foi que eu cresci, né? Ninguém sabe nada da minha vida. E se acham no direito de falar e nem sabem o que nós fazemos. Esses dias eu estava comentando com a minha funcionária aqui em casa que eu conheci uma senhora na minha cidade no interior que era bem rica, de família muito rica. O marido era muito rico e ela não tinha um tostão na carteira nunca, porque o marido achava que quem tinha que saber quanto ela gastava era ele. E ela era uma pessoa muito amiga da minha mãe. Na porta da loja da minha mãe ficavam as pessoas que pediam esmola. E tinha uma senhora na minha cidade que era uma figura típica. Era uma senhora, né, gorda, tinha uma verruga na testa e carregava sempre 2 filhas com ela. E minha mãe nunca espantou ela da porta da loja como espantam hoje em dia as pessoas.
Ela sentava na porta da loja da minha mãe, onde entravam muitas senhoras, porque vendia muitas coisas, mas também roupa de senhoras, e ela ficava sentadinha ali. E as pessoas paravam ali e davam dinheiro para ela. Essa senhora rica entrou na loja da minha mãe e na saída, minha mãe ficou com ela até a porta conversando. A senhora que estava pedindo esmola estendeu a mão para ela. Ela disse: minha filha, você pode não acreditar, mas eu não tenho um tostão. Em todo caso, na época eu achei graça, sabe? Em todo caso, eu tenho aqui no bolso uma cibalena e um melhoral. Eu vou te dar, porque se você tiver dor de cabeça, você vai tomar e vai lembrar de mim. Então, as pessoas dão o que elas têm, né? De alguma forma, ela ajudou aquela mulher aquele dia. Eu, quando era criança, achava graça nessa história. Hoje em dia, acho lindo, sabe? Porque as pessoas dão o que elas têm para dar, né? Cada um dá o que tem. Olha lá, aconteceu a mesma coisa com a Paula, desse discurso aí de mandar foto, né? Ivone, eu tenho várias bonecas, sou apaixonada por elas, mas agora estou me realizando em fazer as minhas reborn. Muito bem. A Mirna, verdade, se acha no direito de falar, de julgar, exatamente isso, né? Mas eu espero que aquela pessoa que está mandando essa foto para as pessoas não esqueça, né, que criança que tem fome é criança, que também gosta de brinquedo, né? Então eu espero que junto com tudo que ela me mandou doar, quando ela realmente fizer isso, que ela lembre também de levar um brinquedinho para que a criança se sinta realmente importante, né? Eu não vim de uma família rica. Minha mãe trabalhou muito para criar 5 filhos sozinha, porque ficou viúva. Ah, não foi uma mulher abandonada, porque na época, mulher abandonada pelo marido era marginal, né? A minha mãe ficou viúva com 5 filhos. Eu não fui de uma família rica, minha mãe trabalhou demais para isso. Eu não nasci aqui nesse ateliê pintando bebê reborn, nem dando aula para as minhas alunas. Eu também fui criança, também fomos invisíveis, também sofremos bullying por ser filho de uma mulher que não tinha marido, né? Porque para as pessoas tanto importava se minha mãe era viúva ou não, ela não tinha um homem para falar por ela. E o mundo mudou pouco, porque tem muito homem por aí sendo incomodado pela nossa presença, né? Mas eu nunca vi tanta desumanidade como agora, tanta falta de respeito pelo ser humano principalmente, né? Mas eu não vou discutir nem esses vídeos, nem essas bobagens atribuídas aos bebês reborn, porque para mim essas pessoas não existem, tá? E o que a gente não vê, não existe para nós. Então, eu aconselho vocês a também não olharem mais, tá? Sabe quando que a resposta é boa? Quando você não dá a resposta. Minha avó dizia, se você entrar numa briga e a outra pessoa não te responder, ela está desafiando você. Você fica com raiva dela, né? Então não responda. Ela está querendo provocar raiva em você. Não responda, deixa ela engolir a própria raiva, tá? Vai fazer mal só para ela, tá? Vai voltar para ela. Então, deixa ela falar sozinha, né? A arte reborn não é de agora, gente. Existe faz mais de 90 anos, né? Que esses bebês acolhem, abraçam, dão conforto a quem precisa, né? Embora tenha muito psicólogo aí se prevalecendo, talvez esteja faltando paciente para esses psicólogos, né? Porque nós estamos aqui fazendo um pouquinho do trabalho deles, talvez seja isso. Shirley Reborn, seja bem-vinda. Eu falo isso para os meus filhos, a melhor resposta é o silêncio. Helena, você é bem do meu tempo mesmo. Aprendi a mentir para me defender e levei a maior surra por descobrir que eu menti. Exatamente, eu também sou desse tempo. Neuza Santos, seja bem-vinda. Gente, às vezes as pessoas só querem voltar no tempo mesmo, né? E dormir como uma criança feliz que foi na infância, porque diante desse mundo horrível que está se tornando, tem muita coisa ruim, muita coisa que as pessoas preferem às vezes deitar e dormir para não ver, né? Sabe que a minha avó ficou cega, porque na época não existia cirurgia para catarata, e minha avó teve catarata nos 2 olhos, e ela ficou cega. Mas eu tinha um tio que tinha poder aquisitivo e quis levá-la para os Estados Unidos para ela fazer cirurgia, porque lá já existia. Ela falou, não, muito obrigada. O mundo está muito feio. As coisas boas do mundo eu já vi e já vivi. Então eu não quero ver o que está acontecendo no mundo de agora. E isso faz bem mais de 50 anos.
tá? O mundo já não era tão bonito como é, né? E nem já era feio como agora, aliás, né? Hoje eu vi uma coisa boa na internet que eu achei muito querido, muito fofo mesmo. Tem uma página no Instagram, não lembro o nome, gente, mas vou procurar saber, tá? Sempre aparece para mim e eu acho muito fofo. São artesãs que transformam as roupas de alguém que você ama em ursinhos de pelúcia, como se fossem ursinhos de pelúcia. Elas transformam com aquele tecido da roupinha que alguém que você ama usou, né? Pode ser uma criança, pode ser a sua mãe, uma memória, né? E a de hoje, que elas postaram, era uma pessoa que tinha muita dor no coração porque perdeu a mãe e não conseguia nem escolher uma roupa para mandar para essas senhoras artesãs fazerem o ursinho para ela. Então elas pesquisaram no perfil dela e viram uma foto dela abraçada com a mãe, que foi o último abraço que elas se deram enquanto a mãe estava viva. Então escolheu aquela camiseta que a mãe estava usando e transformou no ursinho para aquela pessoa, para aquela filha, né? Isso eu achei tão bonito, porque é uma memória, é uma lembrança, é uma memória afetiva, é uma lembrança, é uma conexão, porque conexão entre mãe e filho não acaba nem quando a mãe morre. Você só é quem você é porque nasceu daquela mãe, né? Olha lá, Ângela Busato, eu faço esses ursos. O curso é da Débora Hatke. Obrigada, Ângela. Obrigada, viu, pela informação. Eu achei fantástico, achei maravilhoso. Sem contar que a Arte Reborn, além de movimentar a internet, pro bem ou pro mal, a Arte Reborn, pensa, existia aí há pouquíssimos dias, tempo atrás, mas agora, recente, tal mãe, tal filha, né? Fazia roupa para a mãe e a roupa para a filha igual. Esse mercado ampliou. Agora faz a roupa para a mãe, para a filha e para o bebê reborn da filha. Olha como isso gera uma renda, gera uma diferença aí no mercado, né? Quanta gente fazendo crochê, costurando, fazendo vestidinho. Eu tenho uma amiga, que eu considero amiga, porque comprei muitos vestidinhos dela, a Helenice. Eu não lembro o perfil da Helenice, mas se alguém quiser eu pesquiso e mando para vocês, tá? A Helenice tem uma loja só de vestido para bebê reborn. E eu acho isso fantástico, como esse mercado cresceu, como gerou renda, como gerou uma liberdade aí das pessoas que sabem costurar, de repente costurar também para os bebês reborn. Antigamente eu ia comprar roupa para bebê reborn, eu conseguia comprar tipo o RN, que é recém-nascido. Mas um bebê reborn, para fazer um recém-nascido, né, ele não é tão grande, às vezes eles são pequenininhos e a roupa fica grande. Aí começou a aparecer roupinha para ensaio newborn, que é ótima para bebê reborn. E agora já tem gente fabricando roupa para bebês reborn. E isso é porque nós estamos aqui fazendo bebê reborn, né? Do seu lado direito, a meia... Ah, vou pegar para você, Vera. Peraí. Ela é linda e digna de ser vista mesmo. As minhas alunas que fazem o curso comigo aprendem a pintar esse bebê rosa. Tá vendo? Não sei se te chamo de rosa, se te chamo de Vera, mas olha só. Esse bebê aqui, as minhas alunas aprendem aí no curso Natural Color a pintar esse bebê desse tamanho. São duas que eu tenho aqui. A outra tá longe de mim para pegar agora, mas eu sempre mostro, tá? Ela é linda, né? Girando a roda, exatamente isso, né? Virou a roda da fortuna mesmo. A gente tá aí, olha só. Você imagina, ó, quanto que isso aqui gera de mercado e de renda para muita gente. A roupa, esse terabande, o laço. A dona dela começou fazendo laço para criança. Hoje em dia faz bebê reborn, laço para bebê reborn, faz tudo, né, dona dela? Olha quantos acessórios, brinco, né? Tem as pulseirinhas quando são recém-nascidos, sapato, meia, calcinha, roupa, o cabelo, o material da pintura, os olhinhos que são fabricados artesanalmente, tudo isso roda aí um mercado gigantesco em todos os lugares, tá? Então, opa, vamos levantar a cabecinha para você aparecer. Aí. Carmen, seja bem-vinda. Shirley Reborn, ela é perfeita, é mesmo. Meu sonho é poder dar um bebê reborn para minha neta.
Olha só quem está fazendo comentários maldosos e sem sensibilidade. É verdade, tá cheio de gente fazendo isso, mas a gente tem que dar uma bela ignorada. Sabe por quê? Porque as crianças vão começar a sofrer essas consequências. As crianças que adoram vão querer começar a não querer sair na rua com os bebês. E elas têm direito. Elas têm direito a isso. As mamães que compram os bebês para suas filhas têm direito de levar a criança na rua, no parquinho, levar na casa dos outros, brincar, fazer. A gente brincava de fazer comidinha, de fazer festa de aniversário para boneca de plástico, né? A gente batia palma para tudo. E por que as crianças agora não podem? Não é verdade? É uma bebê gostosa, né? É mesmo. Olha lá, dona Dela, faço laço, prendedor de chupeta, combinando, faz bolsinha, tem aqui a bolsinha, faz sapatinho, tudo bem bonito, né, dona Dela? Amo essa pretinha, eu também. O preço é acessível, aí você fala comigo no privado, tá, Vera? Aí, você viu também, diz que estão colocando espírito ruim nos bebês, me mandaram isso também. Eu não tô nem aí, tá? Porque isso falavam até de boneca de plástico, né? É gente que não sabe, é gente que acha que todo mundo é louco, né? Então, essa pessoa que falou ali que faz os ursinhos de tecido, que eu achei maravilhoso, você acha que a pessoa é louca? A pessoa que encomendou para aquela pessoa fazer o ursinho, você acha que ela é louca? Não, ela quer guardar uma recordação da mãe dela, né? Eu já contei aqui, eu tenho um chinelo que eu dei para minha mãe, que a minha irmã me deu, porque estava com pouco uso, e eu uso até hoje. Lavo, cuido e uso. Me sinto abraçada sempre. Sinto que a minha mãe está sempre perto de mim. Não é tão bom isso? É coisa boa, é sentimento bom, né? Então a gente não pode deixar essas coisas crescerem. Elogiei o pai levar as suas meninas com suas reborn. Isso mesmo. Tenho compromisso. Tudo bem, Leninha? Tudo bem. Seja sempre bem-vinda, tá? E se puder depois, compartilhe a live com outras pessoas, tá? Olha, gente, a gente fala dessas memórias afetivas e eu fico pensando, você já pensou uma pessoa passar pelo mundo e não deixar nada? Nem uma lembrança, nem um carinho, nem o seu cheirinho, né? Nem o cheiro da comida que ela faz, nem a pintura que nós fazemos, ou os bebezinhos, as roupinhas de crochê, os ursinhos aí, que como é que era o seu nome? Volta aqui, porque é bastante nome, mas eu já volto em você aqui. Já volto aqui. Bastante gente aqui, ó. Tem gente que até não vi aqui, olha. Cá, Bernadette, eu não tinha. Ângela Busato, que faz os ursinhos. O curso é da Débora Radic. Imagina, isso é uma memória gostosa, né? Eu acho maravilhoso. Márcia Xavier, seja bem-vinda. Seu trabalho é muito lindo, parabéns, obrigada, viu? Obrigada, Vera Rosa. Seja sempre bem-vinda aqui, viu? Então, olha, são memórias, são lembranças que a gente quer ter. Essa semana, para vocês não acharem que é coisa de gente louca, coisa de gente velha, essa semana, a amiga da minha sobrinha me procurou, porque quando ela teve um filho, ela mandou fazer um bebê reborn por semelhança do filho dela. E foi feito. Isso é bem antigo. Quando ela mandou fazer o bebê, o filhinho dela já tinha 7 anos. Ela mandou fazer parecido com a foto de quando ele nasceu. E agora, ele já tem 23 anos. Mas ela quer reformar. Porque com o tempo foi ficando meio desbotadinho, o cabelinho ficou ruim, ela quer reformar. Porque ela quer guardar aquela lembrança para ela. Porque é uma lembrança gostosa. Porque ela só tem aquele filho. Porque para ela é importante. Por acaso ela é louca? Não, né? Não existe isso. A mãe do padre Cristiano está usando o padre como bebê reborn grande. A Ivone de Lima Teixeira. Eu não vi isso, Ivone. Carol Franca, seja bem-vinda. Cleonilda Júlia de Souza, seja bem-vinda. Estela Mari Martinez, há quanto tempo você não vem aqui? Seja bem-vinda de volta, viu? Tem uma que está fazendo piada direto para zoar mesmo com a idiotice. Pois é. Simone Ramos, seja bem-vinda, viu? Então, essa moça me pediu para reformar um bebê para ela. Infelizmente, eu não faço reforma e tenho muita preocupação em indicar quem faça, porque como é um objeto tão amoroso, tão afetuoso, uma coisa de tanta importância para ela, eu fico preocupada de alguém pegar para reformar e estragar,
né? Então, deixei nas mãos dela para ela mesma procurar, porque eu mesma não faço reforma, né? Mas isso não quer dizer que ela é louca, né? Então, vocês já devem ter ouvido, todo mundo que está aqui mais ou menos da minha idade, porque música não morre, música é eterna, né? Vanusa, seja bem-vinda. Vocês já devem ter ouvido por aí, né? Aquela música que fala assim que mais louco é quem me diz, né? Alguém aí deve saber a letra toda, que mais louco é quem me diz, que não é feliz, né? Aí tem lá uma estrofe que fala, eu juro que é melhor não ser normal, se eu posso pensar que Deus sou eu, né? Eu não sei cantar, mas a música é por aí. E é isso. Nós somos capazes de ser felizes, de abençoar os outros com boas palavras, né? A gente não precisa mais do que isso. A gente só precisa dizer coisas boas para as pessoas. Dar um bom dia não custa nada, mesmo que você não conheça a pessoa, né? Como, por exemplo, uma saudação que eu acho maravilhosa para mim, diz tudo sobre o ser humano, independente de religião, tá? Quando você usa aquela expressão que diz, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Porque todos nós temos um Deus dentro de nós, né? Essa é uma expressão que transmite a ideia de respeito, de reverência, de unidade entre as pessoas. Então vamos pensar mais em amar do que ouvir coisas desnecessárias para o nosso dia que não agregam em nada, não melhoram a nossa vida, né? A melhor resposta para essas pessoas, como eu disse, como a minha aluna Helena Alva disse, é o silêncio, tá? Então deixa elas falarem sozinhas. Elas vão se calar. Uma hora elas vão cansar de falar sozinhas, tá? Tem muita gente aí preocupada conosco. Não se preocupem, que a família de vocês não se preocupe com vocês. Se preocupem com eles, que estão aí falando besteira, né? Falando bobagem, tá? Eu agradeço muito vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Obrigada, viu? Para quem acabou de entrar, Bandeira Melo, Helena Bandeira Melo, seja bem-vinda, tá? Eu estava encerrando a live, mas para quem entrou depois, entrou mais tarde e quiser por acaso ouvir essa live inteira, ela entra como Reels, já eu posto ela aí, você pode assistir e se quiserem, por favor, todas que estiveram aqui, lembre que quando eu saio do ar, os comentários de vocês vão embora, mas se vocês quiserem ir lá no meu perfil e a minha live entra como Reels daqui a pouquinho, já, vai lá, curte, compartilha, manda para o maior número de pessoas que vocês conseguirem, porque isso dá voz para nós, não dá voz para esse povo que está falando bobagem. Isso coloca a gente num patamar bem mais elevado, tá? Obrigada, viu, por estarem aqui comigo mais uma vez e até quinta-feira, se Deus quiser. Um beijo para vocês, boa noite.